Olá, meu nome é Felipe Albert e eu sou gestor de crédito aqui no Fator. E hoje eu vou comentar um pouco da performance do nosso fundo de debêntures incentivadas no mês de agosto, né? Como vocês sabem, né, a gente continua com um cenário internacional muito conturbado, principalmente pela continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia e os impactos que isso tem na cadeia de suprimentos global. Isso a gente tem falado já há bastante tempo. O foco mais recente é no mercado de energia, principalmente com impactos ali para o resto da Europa, né? E, de qualquer maneira, as autoridades monetárias ao redor do mundo continuam preocupadas com a inflação, né? A gente vê algum alívio na margem, principalmente em países que já estão atacando esse problema há mais tempo, como é o caso do Brasil, mas lá fora, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, os bancos centrais ainda estão atuando muito fortemente para conter essas pressões inflacionárias, principalmente vindas de energia, tá? Então, a gente tem que olhar esse cenário com bastante cuidado, é algo que deve continuar para o curto prazo, e domesticamente a gente tem que fazer também um paralelo e entender que estamos um pouquinho num momento mais avançado, né? Como o Banco Central aqui começou seu ciclo de alta de juros já mais para trás, ele já está bastante avançado nesse movimento, a gente já tem alguns sinais até pelo ajuste de impostos de preços, né, de energia, de gasolina e de alguns produtos alimentícios em deflação, né? E isso está ajudando um pouco a compor o cenário mais benigno daqui para frente, apesar de atrapalhar bastante também alguns mercados em particular, né? Um deles é justamente o mercado de debêntures incentivadas e de qualquer papel, né, indexado a IPCA. Como a gente tem a expectativa de deflação, ou a gente já teve deflação nos últimos meses, tem expectativa de inflação mais baixa no curtíssimo prazo, né? A precificação desses ativos indexados ao IPCA, ela muda bastante, fica bastante volátil, tá? Então, agosto foi um mês bastante complicado para esse tipo de ativo, né? A demanda por esses papéis, ela cai, né? Tem um fluxo de venda muito forte e os spreads acabam se alargando. Tá? Se a gente pegar os indexadores, os benchmarks desse mercado, todos eles se comportaram mal aí no mês passado. A nossa carteira, por ter uma proteção, ela conseguiu se defender de alguma maneira, mas ainda assim a performance do nosso fundo no mês passado ela acabou ficando aquém do CDI, tá? Apesar de dentro dos peers e dentro dos benchmarks, tá? Olhando um pouco para a carteira, a gente não fez nenhuma grande mudança, então o setor de energia elétrica continua contribuindo muito para os nossos posicionamentos. E por classe de ativo, a gente acabou fazendo alguns ajustes pontuais nos papéis que a gente já tinha e acabou aumentando um pouco a exposição de debêntures dentro da carteira. A gente estava com uma posição de caixa um pouquinho maior nos últimos meses e acabou concentrando mais, tá? Como a gente vê essa abertura de spreads nos principais papéis, a ideia é que com um cenário mais tranquilo, a gente chegando mais para a última parte do ano, já sem o impacto também de um cenário externo tão ruim, a gente possa fazer mais alocações, ter uma taxa de carrego mais atraente e, inclusive, aumentar a posição de debêntures dentro da carteira, diminuindo um pouquinho a posição de caixa, tá? Se a gente olhar a performance, como eu falei no último mês, abaixo do CDI, mas no ano 12 meses 24, com ainda um posicionamento e um desempenho mais interessante, tá? A estratégia é ser um pouco mais arrojada daqui para frente, alongando um pouco as posições e melhorando o carrego da carteira e entregando mais resultados daqui para frente. Então, eu agradeço aí a atenção de todos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e nos siga nas redes sociais. Obrigado.